Olá, boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Graça e paz a cada um de vocês. Que a presença do Espírito Santo esteja nesta tarde, neste momento, enchendo a vida de vocês de fé, esperança, de que um novo dia irá surgir e coisas melhores virão, pois os planos de Deus, eles não podem ser frustrados em nossa vida. Amém? Hoje eu vou trazer uma mensagem para vocês que Deus tocou bastante no meu coração esta mensagem, porque ela traz uma grande reflexão da nossa vida, de como nós nos oferecemos ao Senhor, como nós estamos fazendo para demonstrar a Deus a nossa fidelidade, o nosso amor por Ele, né? Como que nós temos nos comportado diante das dificuldades, das aflições que estão surgindo diante da nossa vida. Amém? Feche seus olhos por um instante. Ou se você não puder fechar os seus olhos, conecta seu pensamento agora com Deus. Sinta a presença do Espírito Santo tocando em você, preenchendo totalmente o seu corpo. Pai, eu apresento, meu Pai, a vida de cada um destes teus filhos, meu Pai, que hoje ouvem esta mensagem. Meu Pai, eu não sei, meu Pai, o que eles estão passando nesse momento. Eu não sei, meu Pai, qual a dificuldade que eles têm agora. Meu Deus, mas eu sei de uma única coisa, Pai. Que a Tua palavra, meu Pai, nos ensina que Jesus disse que todos aqueles que estivessem cansados e sobrecarregados, Pai, que viesse até Ele, que Ele nos aliviaria. Por isso hoje, meu Pai, o Senhor tem chamado este povo que está cansado, sobrecarregado e oprimido, meu Pai, para vir até a Tua presença, Pai, pois assim o Senhor os aliviará, trará refrigério para suas almas, um descanso verdadeiro para as almas. Meu Pai, eu apresento, meu Pai, a cada um, meu Pai, destes Teus filhos na Tua santa presença e coloco, meu Pai, a minha vida à Tua disposição, Senhor, para fazer a Tua vontade e não mais a minha. Meu Deus, que essa mensagem, meu Pai, possa tocar os corações de cada um, meu Pai, e que eles venham, meu Pai, a entender aquilo que o Senhor quer passar para cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, a passagem de hoje encontra no livro de Romanos, capítulo 12. É uma mensagem pequena, porém com um significado muito grande, irmãos. E eu peço a cada um de vocês que depois desta mensagem ter sido ministrada, que vocês reflitam sobre tudo aquilo que vocês têm feito na vida de vocês, seja ela pessoal, profissional, mas principalmente na vida espiritual. Por quê? Porque Paulo traz, através da carta para Romanos, uma grande reflexão sobre como nós temos tratado a nossa vida espiritual, como nós temos feito para chamar a atenção de Deus. Então ele começa esse capítulo 12 com um tema chamado A Nova Vida. E aí no primeiro versículo do capítulo 12 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A primeira parte, irmãos, da mensagem, ela está exatamente em como nós nos apresentamos para Deus, como nós apresentamos a nossa vida a Deus. Paulo nos ensina que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Quando ele fala de apresentarmos o corpo como sacrifício vivo a Deus, é que nós não deixemos que a carne fale mais alto em algumas situações. Vou dar um exemplo que acontece muito. Nós temos reunião ou culto na igreja, e aí começa a surgir diversas barreiras para nós não irmos à igreja.
Às vezes tem uma festa de algum parente e aí você deixa de ir para a igreja para ir para a festa comemorar. Não que seja errado você ir comemorar, você se distrair. Você só não pode deixar que isso atrapalhe a sua comunhão com Deus. Porque o inimigo ele não vai te tirar da presença de Deus de uma hora para outra, irmãos. Ele vai te afastando aos poucos, fazendo você acreditar que aquilo não é errado. Ah, é só hoje, não vai atrapalhar em nada. Aí hoje é só hoje. No dia seguinte, é só hoje. No outro dia, é só hoje. Quando você perceber, você já está longe da presença de Deus e dificilmente você vai conseguir voltar para esta presença tão maravilhosa em nossa vida. Então, nós temos que vigiar a todo instante. Às vezes nós devemos sacrificar a nossa carne. Às vezes nós devemos deixar algumas coisas de lado para buscar a presença de Deus. Porque somente a presença de Deus é que vai nos fortalecer e nos dar a direção para continuar. E aí ele continua, sacrifício vivo, santo e agradável. Porque Deus também não se agrada de sacrifícios tolos. Não adianta você querer sacrificar tudo de uma única vez e fazer tudo errado, irmãos. Não adianta você deixar de fazer as coisas, as suas obrigações, para ir buscar a Deus e depois ficar murmurando, ficar reclamando, porque você acabou deixando aquilo de lado. De nada adianta você deixar a sua casa suja para ir para a igreja buscar a presença de Deus. E quando você chegar e falar, nossa, minha casa está toda suja porque eu fui para a igreja buscar a presença de Deus. Não, sua casa está suja porque você não limpou. Não foi porque você foi buscar a Deus, foi porque você não limpou antes. Tudo é uma questão de bom senso e organização. Se você sabe que você tem um compromisso marcado com Deus, resolva as outras coisas em outros horários, ou antes ou depois, para que nada interfira você buscar a presença de Deus, para que nada atrapalhe a sua conexão com o Senhor. Porque a parte final desse primeiro versículo, ele lida exatamente com isso. Quantas vezes nós entramos na casa de Deus, nós entramos na presença de Deus, mas a nossa mente está focada em algum problema lá na nossa casa, ou em algum familiar que está passando alguma dificuldade por algum problema. Que é aqui onde ele fala, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando ele fala de culto racional, irmãos, nada mais é do que a forma como nós nos apresentamos a Deus. Será que nós estamos nos apresentando inteiramente a Ele? Ou nós estamos com a cabeça focada em outras coisas? Nos problemas, em alguma doença, em dívidas? Como que nós temos nos apresentado a Deus? É isso que Paulo vem chamando a nossa atenção. Nós devemos sacrificar a nossa carne, mesmo que às vezes nós estejamos cansados. Nós tenhamos chegado de um dia difícil no serviço. O corpo chega a estar todo dolorido por causa das lutas diárias que a gente tem passado. Mas nós sabemos que nós temos um compromisso mais tarde com Deus. Nós temos a compreensão de que, independente de como nós estejamos nos sentindo, que nós devemos sacrificar um pouco a nossa vida para buscar mais a Deus, buscar mais a presença dEle. Porque muito está acontecendo nos dias de hoje é exatamente isso. As pessoas levantam cedo, dormem tarde, vão trabalhar, porque se elas faltarem no serviço, é descontado o seu dia de trabalho. A pessoa acaba perdendo valor financeiro se ela não for trabalhar. Mas para agradar ao patrão, para não tomar um prejuízo, a pessoa não deixa de ir trabalhar. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar tudo alagado ao entorno dela, ela vai dar um jeito de chegar ao serviço. Mas quando nós falamos a respeito de buscar a presença de Deus, parece que tudo é motivo para nós não irmos. Se esfriou um pouco mais, eu não vou porque está muito frio, eu não vou sair de casa hoje.
Se tá chovendo, eu não vou porque tá chovendo. Mas se tiver que trabalhar, vai ter que ir na chuva, irmãos. É lógico que nós temos que nos precaver, principalmente nos momentos que nós estamos passando agora, um momento de pandemia, com uma doença que pouca gente está dando realmente crédito para a gravidade dela, e muito mais gente desconhecem os reais prejuízos que essa doença pode causar. Então nós temos que nos precaver, porque a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Nós temos que vigiar para que nós possamos não cair nas armadilhas do inimigo e orar a Deus para que ele venha e sare toda a nossa terra. Porque não adianta nada eu orar para Deus, pedir para Deus para me livrar desta enfermidade, dessa doença, e eu não tomar as medidas de prevenção necessárias. Eu simplesmente falar, Deus está comigo e não importa o resto. Eu vou sair do jeito que eu quiser, vou ficar na aglomeração, vou ficar perto de gente que está tossindo, que está espirrando, que está com isso, que está com aquilo, e esquecendo de usar máscara de proteção, de usar o álcool em gel, de lavar as mãos a todo instante. Deus, ele nos ajuda e ele nos guarda a todos os momentos, irmãos. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque senão não resolve de nada só pedir para Deus. Não adianta eu pedir para Deus para me trazer riquezas se eu não levanto para trabalhar, se eu não corro atrás de ganhar o meu pão de cada dia. Porque Deus nos ensina que nós podemos comer o melhor dessa terra, porque através do nosso suor, do suor do nosso corpo, nós comeremos o melhor dessa terra. Então, para que nós possamos comer o melhor dessa terra, nós precisamos arregaçar as mangas e ir à luta. Nós precisamos buscar isso para que Deus possa nos abençoar. E a Bíblia nos ensina que se nós estivermos no caminho correto, buscando a Deus, fazendo a nossa parte, Ele vai tirar até mesmo da mão do ímpio para nos abençoar. Então basta nós buscarmos a presença dEle, fazer as coisas que nós precisamos, porque existem coisas que é somente nós que podemos fazer para que Deus possa nos abençoar. Não adianta eu esperar receber uma quantia em dinheiro, sendo que eu não levanto da minha cama para ir trabalhar, para batalhar por esse valor. Independente do que seja, eu preciso buscar primeiro, estar fazendo a minha parte. Eu preciso sacrificar a minha carne para poder fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos prósperos, que nós comamos o melhor desta terra. Deus não se agrada de ver seus filhos passando necessidade, passando por lutas desnecessárias, mas nós mesmos sabotamos os nossos sonhos e os nossos desejos. Nós mesmos impedimos que Deus entregue as bênçãos em nossas mãos. Muitas das vezes nós não estamos nos apresentando como sacrifício vivo e agradável, muito menos santo a Deus. Muitas das vezes nosso culto racional está para lá de perdido, porque nós estamos na presença do Senhor, mas a nossa mente está em outro lugar. Aí vem a passagem que Deus fala para nós, que os nossos tesouros estão onde está o nosso coração. Onde está o seu coração nesse momento, irmãos? Aonde está o seu pensamento? Você tem mantido o foco em Jesus, em Deus? Ou você tem deixado que o vento tire a sua atenção, assim como Pedro, quando ele andou sobre as águas? Porque enquanto Pedro caminhava pelas águas e olhava diretamente para Jesus, ele foi caminhando por sobre as águas, sem se dar conta do que estava realmente acontecendo. Mas quando ele começou a olhar o vento e a tempestade que estava em volta, ele começou a afundar. Assim somos nós hoje, se deixarmos de olhar para Deus, para Jesus, e começarmos a olhar para o vento que está soprando ao nosso redor. Amém? Aí Paulo continua no versículo 2 falando o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, veja que a segunda lição que ele traz no versículo 2
é que nós não devemos aceitar a situação que nós estamos passando. Se hoje você está passando por dificuldade financeira, você está com o nome sujo, está devendo para todo mundo, mas você não tem de onde tirar o dinheiro para pagar porque você ficou desempregado. Você não tem que aceitar que você foi mandado embora do seu serviço e aceitar e ficar quieto, irmãos. Você tem que dobrar as mangas e ir atrás de um novo emprego. Porque você fazendo isso, Deus irá te honrar e você irá conseguir quitar suas dívidas. Você irá conseguir manter o pão de cada dia na mesa da sua casa. Ele fala para nós transformarmos pela renovação da mente. O que é transformar pela renovação? Irmão, se você continuar com o mesmo pensamento, você vai alcançar o mesmo resultado. Se você tinha um projeto em mente e você foi fazendo daquela forma e deu errado, se você não mudar a forma de pensar, você vai continuar fazendo as coisas de forma errada e o resultado vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre o erro no final. Agora, se você mudar a sua mente, pedir a direção para Deus, mudar de atitude, as coisas irão mudar na sua vida. Se você começar a ouvir a voz de Deus, começar a dar mais ouvidos para o que Deus fala para você, você verá que Ele irá renovar a sua mente de tal forma que tudo aquilo que você planejar, Ele irá executar para você, irmãos. Porque é isso que Deus pede, que nós ouvimos a voz dEle e obedecemos. Se nós não obedecermos ao que Deus nos pede, Ele não tem como realizar os nossos projetos e sonhos. Até porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, irmãos. Os sonhos de Deus, eles são de tal forma que é somente visando o melhor para nós. Nem sempre aquilo que nós sonhamos para nós mesmos realmente vai nos trazer felicidade, nem sempre vai fazer o que é bom para nós. Por isso que muitas das vezes a gente não conseguimos realizá-los. Amém? E aí ele fala, para finalizar o versículo, que é para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós permitirmos que Deus transforme a nossa mente, renove a nossa mente, nós iremos nós iremos experimentar de fato, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossa vida. Como isso é possível, obreiro? Simples, irmãos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele faz o melhor em nossa vida. Quando nós obedecemos a voz de Deus, Ele libera bênção sem medida sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família. Nós alcançamos coisas que nem nossa imaginação poderia sequer supor, de tão grandes que serão as bênçãos. Amém? Então nós devemos sacrificar um pouco mais o nosso corpo para buscar a presença de Deus e transformar, renovar a nossa mente, mudar algumas coisas que nós temos na nossa mente para que nós possamos obter resultados diferentes. Enquanto nós não olharmos para a humanidade, para o irmão ao lado, com um olhar diferente, nós jamais conseguiremos ver a necessidade do outro. Se nós não mudarmos a forma como nós encaramos as lutas do dia a dia, nós vamos continuar obtendo os mesmos resultados, nós não iremos vencer nunca, porque a nossa mente está focada somente em uma forma de trabalhar. E nós já percebemos que aquela forma não é a certa para conseguir vencer aquela luta. Nós devemos nos revestir com a armadura de Deus, para que inimigo nenhum possa nos tocar. Mas se nós não renovarmos a nossa mente para enfrentarmos os novos desafios, os resultados sempre serão os mesmos. Quantas vezes nós passamos por pessoas em situações vulneráveis, pessoas que moram na rua, pessoas que muitas das vezes buscam de forma a trazer o sustento para dentro de seus lares, lidar com reciclagem, com o lixo que outros desprezam.
Porém, existem muitas pessoas que são menosprezadas por fazerem esse tipo de trabalho. Muitos não dão valor para tudo isso que as pessoas fazem. E quando nós encontramos pessoas que estão às vezes passando uma necessidade momentânea, porque ficou desempregado, porque o local onde trabalhava faliu e fechou as portas, as pessoas, em vez de buscar se ajudar, as pessoas preferem primeiro criticar e condenar. E aí Deus nos ensina que o segundo maior mandamento que Deus nos deixou foi muito simples, porém quase que nos dias de hoje está se tornando quase que impossível de vermos realmente isso acontecer, que é o amor ao próximo. Que Deus nos ensina que primeiro nós devemos amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, e segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós buscássemos amarmos a Deus acima de todas as coisas e buscar amar ao próximo como se nós estivéssemos vendo o nosso reflexo na nossa frente, creio eu que o mundo seria muito diferente do que ele é hoje. Não haveria tantas situações de misérias, não digo no país, mas no mundo inteiro. Há algum tempo eu vi uma reportagem que foi até mesmo um pastor que colocou em suas redes sociais que enquanto milhares de pessoas na África estão passando por necessidades, nos Estados Unidos são jogadas no lixo toneladas de comida. A mesma quantidade de comida jogada no lixo pelo país lá, pelos Estados Unidos, era suficientemente a quantidade de comida necessária para alimentar os moradores na África. Porque ele mostrou isso, porque fizeram uma pergunta para ele: se Deus é justo, por que existe tanta miséria na África? E ele mostrou que Deus ele não é injusto, Deus é justo. O ser humano é injusto, porque Deus dá a todos igualmente. Porém, o ser humano é egoísta e ele quer tudo para ele. Ele não quer dividir com o próximo. Então fica difícil, às vezes, de enxergarmos essas coisas, porque nós temos uma visão muito limitada, irmãos, muito parcial das coisas. Por isso que Paulo fala aqui para os romanos, naquela época, e serve para nós hoje, que nós devemos transformar a nossa mente, renovando ela. E essa renovação ela tem que ser constante, irmãos. Tem que ser, vamos dizer, praticamente diária. Todos os dias nós temos que buscar renovar a nossa mente e enxergar de forma diferente. Nós devemos amar um pouco mais a vida, tá? Muitas pessoas estão amando objetos, dinheiro. Hoje em dia nós podemos ver que as pessoas amam até mais os animais do que os próprios seres humanos. O pessoal dá muito mais amor para um animal de estimação do que para um parente. Nós cansamos de ver reportagens que, não que os animais não necessitem, tá, irmãos, de amor e carinho, eles necessitam e muito. Porém, nós devemos analisar isso. Nós damos muito amor aos bichos e quase nada de amor aos seres humanos, aos próximos, aos nossos próximos. Aqueles que nós deveríamos seguir os exemplos de Jesus e amar como se nós estivéssemos amando a nós mesmos. Nós vemos aí pessoas que levam os animais em veterinários para cuidar da saúde, dão um banho, compram joias para animais, compram roupas, compram um monte de coisa. Mas aí essas mesmas pessoas que fazem tudo isso por um animal de estimação, ao passar por uma pessoa que está passando necessidade na rua pedindo às vezes um prato de comida, a pessoa ignora, a pessoa trata mal, a pessoa ofende. Então falta um pouco de bom senso, um pouco de discernimento nas pessoas. As pessoas elas só enxergam aquilo que são interessante para elas, aquilo que atrai realmente a atenção delas, é aquilo que traz benefício para si próprio. E eles esquecem do próximo que está ali às vezes
necessitando apenas de uma palavra de conforto. Às vezes a pessoa não está precisando de nada material, irmãos. Ela só precisa de uma palavra que faça com que ela sinta-se viva novamente. Nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje nós estamos vivendo uma batalha muito grande, principalmente com as doenças mentais, irmãos. Porque as pessoas elas estão passando por dificuldades e essa pandemia trouxe uma nova situação que ninguém esperava. Então, nós devemos tomar muito cuidado com as pessoas que estão se isolando, não por causa da pandemia, mas sim se isolando dentro de si mesmas. A depressão está aí, irmãos, e ela não é brincadeira, tá? O inimigo usa desta enfermidade para ceifar milhares de vidas. Como que ele faz isso? Colocando ideias na cabeça da pessoa de que ela não vale nada, de que ninguém gosta dela e de que ela não faria falta nesse mundo, fazendo com que a pessoa comece a ter pensamentos suicidas, até que ela concretiza os pensamentos e acaba tirando a própria vida. Então, irmãos, vamos ter um pouco mais de amor, vamos buscar seguir os conselhos e o exemplo de Jesus. Antes de eu finalizar, eu queria ler 2 versículos que eu separei, porque nós vemos muito isso. Pessoas que dizem amar a Deus, mas maltrata o irmão ao lado. Então, João, ele deixou um grande ensinamento, né, que Jesus disse. E ele colocou na carta, na primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 20, ele fala assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então veja, irmãos, que nós precisamos amarmos uns aos outros como Deus nos amou. Deus ele nos amou de tal forma que ele deu seu Filho como um sacrifício para que os nossos pecados fossem perdoados e que nós pudéssemos, através do sangue de Jesus, alcançar o reino dos céus. Porém, hoje nós vemos que muitos estão deixando de acreditar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos estão fazendo até chacota com o nome dele. Muitos estão brincando com o nome de Jesus, com o nome de Deus, esquecendo que nós teremos que prestar contas desses atos lá na frente, irmãos. A volta de Jesus está praticamente iminente, porque nós temos tido, sinais que estão descritos na palavra de Deus, de que iria acontecer antes da volta do nosso Senhor. E basta nós buscarmos e estudarmos as Escrituras para nós vermos que muitos dos sinais já estão acontecendo. Doenças que homem nenhum achará cura, rumores de guerra, terremotos, pragas. Então, irmãos, vamos buscar mais a Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar tratarmos com amor ao próximo, para que assim nós consigamos fazer a vontade de Deus e agradar aos olhos do Senhor, chamar a atenção de Deus para nós e para a nossa casa. Lembre-se, irmãos, que a família de Noé só foi salva do dilúvio porque havia um homem da casa, uma pessoa da casa, que ele era justo e fiel ao Senhor, que era Noé. Noé era obediente em tudo ao Senhor. E só por isso Deus salvou sua família inteira, junto com os animais naquela arca. Porque Deus fala que não havia nenhum justo sequer naquela época a não ser Noé. Então isso também incluía a família dele. Então nós devemos prestar bastante atenção no que Deus nos ensina. Lembre-se também de quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra.
Antes de destruir as duas cidades, Deus enviou anjos até lá. E Ló só foi salvo com suas filhas porque Deus sentiu e teve misericórdia de Ló, porque Ló era justo também, tá? Deus, apesar de Abraão ter intercedido por eles, Deus só salvou Ló e sua família porque Ló era fiel a Deus vivo, ao Deus vivo e único, tá? E ele foi fiel até o último instante. Quando os anjos entrou em sua casa, que o povo de Sodoma rodeou a casa de Ló para que ele colocasse os anjos para fora, para que eles pudessem fazer aquilo que eles faziam na cidade, Ló intercedeu e falou que eles não fizessem isso. Então a misericórdia de Deus alcançou Ló e sua família. Porém sua esposa recebeu uma ordem de não olhar para trás enquanto fugiam, e ela desobedeceu e olhou, por isso que ela se tornou uma estátua de sal. Porém Ló e suas filhas conseguiram se salvar, né? Eles conseguiram se salvar e conseguiram alcançar o local onde os anjos disseram que quando eles chegassem lá, a destruição de Sodoma e Gomorra viria. Então, irmãos, nós temos que entender que Deus ele vem dando recados, ele vem dando muitos avisos para nós nos arrependermos daquilo que nós fizemos de errado e buscarmos a presença de Deus. O que foi que eu fiz de errado, irmão? Eu não sei. Eu não estou aqui para te julgar e nem para ser juiz de ninguém. Eu não estou aqui nem para ser o meu próprio juiz, porque só quem pode me julgar é Deus. Mas eu tenho que saber o que para mim é certo e errado e o que é errado para Deus. Porque o que é certo e errado para nós, às vezes não é o que Deus acha certo e errado. Então o que vale não é o que nós achamos, e sim o que Deus determina que seja. Busque mais, ore mais, vigie principalmente mais, porque nós estamos vivendo em uma época que somente a oração nos aproxima realmente de Deus, e somente Deus é que pode nos livrar de tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo. Por isso, busque sempre a presença de Deus e não deixe que conversas paralelas te afastem da presença do Pai. Nós vivemos num mundo em que, para muitos, se drogar, se embriagar, se prostituir é normal, é uma coisa que deveria ser aceitável, mas para Deus é abominação. Então busque estar sempre na presença de Deus, busque agradar ao Senhor. E assim, Ele se agradando, você verá a boa, perfeita e agradável vontade do Pai agindo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, feche seus olhos. Vamos agradecer a presença do Pai nesse momento. Senhor, eis, meu Pai, que a Tua palavra foi ministrada. Eis, meu Pai, que nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, e pedimos a Ti, meu Pai, que o Seu entendimento desça sobre nós e que esta mensagem, meu Pai, possa tocar fundo em nosso coração e nos fazer, meu Pai, refletir a cada dia sobre a mensagem que o Senhor nos trouxe. Que todos os dias, meu Pai, pela manhã, assim como o Senhor renova, meu Pai, os dias, o Senhor possa também renovar, meu Pai, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa mente, para que assim, meu Pai, nós possamos mudar as nossas atitudes no dia a dia e assim, meu Pai, conquistar, meu Pai, o direito de entrar em Teu reino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus, antes de encerrar, meu Pai, eu quero pedir que o Senhor visite, meu Pai, a cada um, meu Pai, que está assistindo este vídeo hoje, meu Pai, está recebendo essa mensagem. Meu Deus, visita também, meu Pai, cada leito de hospital onde existir uma pessoa, meu Pai, passando por alguma enfermidade, seja ela num hospital, seja em suas residências, seja, meu Pai, numa enfermaria improvisada, seja em qualquer lugar que for, meu Pai, onde houver uma pessoa doente, uma pessoa com alguma enfermidade, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, soprar a cura sobre a vida deles, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, que esta mensagem possa fazer morada nos seus corações e que tu e tua casa sejam salvas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a todos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.